Um breve resumo histórico do movimento dos irmãos. Para compreendermos melhor sobre os irmãos, precisamos voltar ao início do século XIX. Conhecer o contexto de sua origem é essencial para entendermos o que de fato foi e ainda deveria ser esse movimento, o seu objetivo, a progressividade dos acontecimentos no decorrer dos anos, para depois tomarmos a nossa conclusão definitiva. Na Europa, em meados de 1800, a Igreja de Cristo passava por várias divisões. As denominações cristãs colocavam barreiras entre si por causa de questões doutrinárias, teológicas em geral. Essas questões eram de dificuldade de superação. Temas como escravidão, lutas raciais, a pseudociência em expansão, resultando em uma avalanche de seitas cristãs posteriormente. O liberalismo era muito comum naqueles dias. O amor cristão estava se esfriando e as denominações se rachando. Entre as denominações cristãs protestantes havia até certa rivalidade, e entre os protestantes e os católicos, a controvérsia em certas doutrinas era motivo de acusações mútuas de heresia. O Reino Unido teve que se adaptar com todas as mudanças trazidas por Napoleão, o poder político e a força militar e os rumores de guerras. Os livros históricos nos revelam uma rápida revolução industrial e agrária, resultando em mudanças sociais em toda a Inglaterra. Também era frequente os rumores de grandes epidemias de cólera sobre toda a Europa. O campo religioso, no Reino Unido, agregava igrejas dissidentes. Dentro da Igreja Anglicana, movimentos de despertamento e reforma. A ala dos anglicanos evangélicos pretendia dar à Igreja Anglicana um tom mais protestante, às vezes com características as do pietismo. A perda de confiança no clero e na religião era comum naqueles dias. Na realidade, a maioria das igrejas do princípio dos anos 1800 eram sem vidas e formais. Portanto, não era de se admirar que o povo se voltasse para as profecias bíblicas, numa tentativa de compreender o que estava acontecendo. Entre 1800 e 1840, mais de 100 livros sobre profecias foram publicados. 10 revistas sobre profecias circularam. Em muitas conferências, pregadores debatiam os pontos mais delicados de profecias não cumpridas. As reuniões cristãs nas denominações evangélicas estavam cada vez mais frias. Muitos pregadores ocupavam cargos duplos para ganhar mais salários e muitos membros se recusavam a dar o dízimo. Cristãos dissidentes de igrejas históricas como Batista e Metodista, entre outras, dividiram e lançavam duras críticas à eclesiologia católica e anglicana, quando não, debatiam entre si. Muitos cristãos sinceros sentiram a necessidade de sair dessa confusão. Muitos estavam descobrindo, lendo nas escrituras, que a igreja não é uma religião, nem um templo, nem uma denominação, mas sim um corpo invisível de pessoas salvas em Cristo Jesus, composto por todos os salvos de todo o mundo. Ao falar do movimento dos irmãos, é preciso esclarecer algumas coisas. Uma das lendas urbanas dos irmãos é que nós somos descendentes diretos lá de Atos 2. E alguns irmãos traçam até a gente como descendente dos usitas, priscilianos, montanistas até, que eram uma seita herética, paulícios, anabatistas e por aí vai. Mas na verdade, o movimento dos irmãos foi um avivamento que aconteceu iniciando por volta de 1825 no Reino Unido, de pessoas jovens, muitos deles da alta sociedade britânica, que começaram a perceber a disparidade entre o que acontecia nas suas igrejas locais e aquilo que a Bíblia
falava sobre o funcionamento da igreja. Então, na verdade, o movimento dos irmãos foi uma reforma dentro da eclesiologia. Havia nessa época no Reino Unido, tanto na igreja anglicana como nas igrejas dissidentes, alguns contam aí os batistas, os presbiterianos, metodistas, enfim, outros grupos, um clericalismo muito rígido, onde somente o clérigo, o pastor, ou o bispo, ou o reverendo, poderia ter algumas funções na igreja, como por exemplo, só na presença de um desses homens é que se poderia celebrar a ceia do Senhor, porque eles teriam, segundo o entendimento da época, e em algumas igrejas até hoje é assim, só eles teriam um poder de abençoar os elementos da ceia, o pão e o vinho, para assim poder ser distribuído entre os membros. Eles foram percebendo também algumas coisas, como por exemplo, era costume em algumas dessas igrejas se alugar os primeiros bancos para que as pessoas mais ricas pudessem se assentar ali, eles pagavam, e desse fundo do aluguel de bancos, por exemplo, vinha o salário dos pastores, era para complementar. Assim, aconteceu com uns poucos cristãos em Dublin, na primeira parte do século XIX. Sem dúvida nenhuma, o Senhor esteve lidando com suas almas durante algum tempo, preparando-os para receber as verdades que há muito estiveram encobertas aos filhos de Deus. Deste modo, foram conduzidos por Deus a se separarem dos sistemas religiosos existentes com os quais tinham estado intimamente ligados e a dar testemunho das relações celestiais do cristão e da natureza